Vamos passar agora para o Júlio Alberto von Um. Nós queremos agradecer porque ele veio especialmente do Rio de Janeiro para o nosso evento, gratuitamente. Ele é médico, mestre e doutor em saúde coletiva, professor do Instituto de Saúde Coletiva, temas de reflexão e ação, saúde comunitária, educação popular, antropologia da saúde, saúde da família, espiritualidade, saúde, arte e saúde. Ele está representando aqui a Coordenação Nacional da Política da Educação Popular em Saúde e do Programa de Aperfeiçoamento EDPOP SUS no Brasil. Então, muito obrigado, doutor Júlio, por ter escolhido Porto Alegre para você vir, tá? Então, o senhor está com a palavra. Bom, boa tarde com todos. Não sei se alguns de vocês perceberam, mas eu sofri uma queda muito engraçada no comecinho, na hora das bênçãos, né? E eu acho bem interessante que eu estou cheio de dor agora, mas é muito bom, sabe? Primeiro porque só quem está vivo tem dor, né? E segundo porque me lembra qual é o nosso papel enquanto profissionais da saúde, né? Em relação ao sofrimento, em relação ao cuidado e à cura. E eu estou muito feliz de estar nesse auditório. Eu queria agradecer muito a organização, a Márcia Jacobsen também, que me convidou, né? Eu sou, algumas pessoas aqui já me conhecem, eu tenho ouvido várias vezes ao Estado, né? Eu sou muito apaixonado pelo Rio Grande do Sul, por Porto Alegre. E para mim, vocês são um público um pouquinho desafiador, um pouquinho difícil, porque eu estou acostumado mais a falar com a academia ou com gestores, mas vocês são terapeutas, né? São as pessoas às quais eu recorro quando eu caí aqui atrás do estrado, estou com dor. Fiquei fazendo um pouco de autoaplicação de Reiki, né, para ver se melhorava, né? Mas, então eu vou tentar falar um pouco assim rapidamente. Eu ia falar primeiro, mas desandou a coisa. Aliás, a palavra é boa, né? Desandou. Vou falar um pouquinho assim das pontes que eu vejo entre as PICs, a abordagem holística e a educação popular em saúde, tá bom? Como que faz isso? Bom, tudo isso que o nosso organizador, nosso presidente do encontro, é presidente? Pode ser. Ele leu, não sou eu, porque nas verdades a gente é muito mais e muito menos do que o currículo. Fica lendo e a pessoa é isso, aquilo e tal, mas só se conhecendo, e vocês enquanto terapeutas sabem quanto é importante você ter essa proximidade, esse olho no olho, esse sentir, essa intuição, né? Coisas todas que se vocês forem profissionais da saúde sabem que não foi trabalhado na formação, na graduação, né? Eu dou aula na Federal Fluminense em Niterói e os jovens estudantes de medicina, eles não têm espaço para desenvolver ternura, diálogo, intuição, empatia, né? O próprio silêncio, né? A respiração, meditação, são coisas que nós estamos tentando trabalhar junto com eles. Então, eu vou falar um pouquinho desse tema aqui, formação em saúde e culturas populares. Vocês escutaram 4 depoimentos maravilhosos. Eu fiquei muito orgulhoso, assim, porque eu acompanho já tem mais de 20 anos essa caminhada às PICs, conheço o doutor Adalberto há muitos anos também, né? Tenho acompanhado, assim, eu tenho tido muita sorte. Vocês assistiram aquele filme Forrest Gump? Forrest Gump sempre estava no lugar certo, na hora certa. Eu também tive muita sorte, né? Eu sou um peruano, neto de chineses, morando no Brasil, e agora eu estou falando para um monte de terapeuta maravilhoso, né? É uma sorte minha, né? Eu participo também do programa de qualificação em educação popular em saúde, vou falar mais um pouquinho sobre ele. Eu acho que o esforço mais grande que nós tivemos enquanto movimento de educação popular em saúde no Brasil até hoje, e vou explicar por que depois, né? Então, eu vou falar um pouquinho das culturas populares, vocês já ouviram aqui diversas propostas, vou falar da educação popular em saúde, do nosso curso, que é um curso grande, vocês vão ver o tamanho dele, da política nacional, que ela
ela está vigente, ela tem um plano de trabalho e implantação, não sabemos se vai vingar ou não vai vingar, a gente está torcendo para que aconteça, né? E o diálogo entre as PICs populares e a educação em saúde. É uma coisa muito rápida, eu vou tentar, né? Primeiro eu vou começar por uma história. Esse barbudinho da foto foi meu mestre, ele que me acolheu quando eu vim ao Brasil, Victor Vincent Vala. Ele foi ex-frei e ele foi um dos principais educadores populares em saúde no Brasil. E, coincidentemente, pela inquietação pessoal, foi um dos que abriu mais portas para o estudo da espiritualidade, da religiosidade e das PICs aqui no Brasil. Então, se vocês... Depois, claro, a apresentação vai ficar aqui com os organizadores, vocês podem procurar na internet coisas sobre ele. Ele era uma pessoa que era muito apaixonada por essa música do Milton Nascimento, que se chama... Alguém reconhece? Nos Bailes da Vida. E tem uma frase aqui que fala: todo artista tende a ir aonde o povo está. Se a gente modificar e colocar todo profissional da saúde, todo terapeuta, todo cidadão engajado com a melhora da sociedade, tem de ir aonde o povo está, né? Mas no sentido mais profundo da palavra, não necessariamente questão política, não é uma questão de voto, é uma questão de sensibilidade. Eu aprendo muitíssimo das vencedeiras que aqui estão, né? Eu sou apaixonado pelos profetas da chuva, pelos babalorixás, né? São pessoas do povo, de diversos espaços. Eu não estou falando que são todos, a gente tem que ter um espírito crítico também, mas das quais a gente aprende muito, né? Foi falado aqui que muitos de vocês nasceram de parteiras, né? Tem uma diferença aí. As fotos dessa apresentação minha são muito recentes, foi em Matias Barbosa, no interior de Minas Gerais. Acompanhamos a dona Marlene, que é uma pessoa muito especial, que trabalha com PICs, para ela coletar ou colher a corteza do angico. Não sei se todos conhecem as propriedades medicinais do angico, né? E tem todo um ritual muito bonito, muito de respeito, sagrado, e nós acompanhamos esse ritual, né? Eles vão fazer o selfie aí. Então, em relação às culturas populares de cuidado, que vocês acabam de escutar, 4 exemplos maravilhosos, né? Uma das coisas mais importantes que elas têm é a propriedade cultural, né? Já que elas nascem de pessoas com as quais nós temos confiança, consideramos nossos vizinhos, nossos parceiros, nossos iguais, tecnicamente se fala que tem uma propriedade cultural muito alta. É diferente de um profissional que vem de fora. A gente rala mais, sofre mais para poder se enturmar, digamos, né? Uma outra questão é que essa abordagem integra as emoções, a autoridade, afeto, linguagem local, como a gente acabou de escutar em relação à terapia comunitária, né? Então, enquanto profissional tradicional de saúde, eu estou falando assim, médico, enfermeiro, nutricionista, farmacêutico, tem um distanciamento. As abordagens populares, elas aproximam, elas abraçam, elas incorporam, né? Há uma cumplicidade mais bonita com o cliente, o paciente, o usuário, né? Por outro lado, todas as culturas populares aqui faladas e outras mais, pajés, budismo, né, hinduísmo, trabalham a tradição de energia e equilíbrio. Eu poderia ser até ousado e falar que só a biomedicina que nós médicos aprendemos na faculdade não trabalha essa tradição de energia e equilíbrio. Ou então trabalha ela, mas não percebe, né? Quando o médico tem intuição, quando o médico tem um palpite, quando ele sabe que tem que calar e colocar a mão no ombro do paciente, né? Na hora da despedida, quando o paciente falece, quando você vai além dos protocolos, das regras e das normas, a gente trabalha com essas tradições, que são tradições de sabedoria muito antigas, né? Essas culturas populares também têm uma grande eficácia simbólica. Como eu estou de tempo? Isso tudo? Meu Deus. Agora o que eu falo para você? Eficácia simbólica é uma expressão da antropologia,
quando eles estudavam o fenômeno religioso, a cura, eles descobriam que certos curadores, certos cuidadores, eles conseguiam uma eficácia muito maior que o outro, né? Então, nas culturas populares de cuidado e cura, nós temos uma eficácia simbólica muito alta, né? As rezadeiras, as benzedeiras, as parteiras, os curandeiros, os xamãs, né? Nós, enquanto profissionais da saúde, temos muito a aprender deles, né? Eu falo isso muito insistentemente com estudantes de medicina. Não é vocês que vão lá cuidar, ensinar. Vocês estão indo lá para aprender, porque é uma tradição milenar, né? Uma tradição espiritual, cultural, milenar de cuidado e cura. Vocês têm que chegar lá, têm que aprender, têm que baixar a cabeça, ser humilde e aprender. Isso a vida toda. Não é porque um médico famoso, cheio da grana, que tem carrão, que ele não vai aprender das pessoas simples. Eu ensino a eles a aprender do segurança que está na porta do hospital, né? Da moça que limpa o chão da enfermaria. Essas coisas todas são importantes de se trabalhar. E isso é uma afirmação política, né? Eu estou falando político no sentido mais profundo, tá? E nós na medicina, na saúde pública, no Ministério da Saúde, no mundo oficial da saúde, conhecemos muito pouco dessas culturas populares de cuidado e cura, né? Ou preferimos ignorar, porque a gente sabe que conhecimento há uma briga, são relações de poder, né? Não é por acaso que certas coisas estão na periferia e outras coisas estão no centro, tá? Uma segunda história para introduzir o segundo tema. Esse aqui, o meu grande amigo, meu mestre Josemar da Silva, ele coordenou a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, que reúne mais de 300 terreiros no Brasil todo, de mais de 13 ou 14 grupos diferentes de tendências, religiões, né, em todo o Brasil. E ele era muito apaixonado pela educação popular. Ele falava: Júlio, temos que trabalhar educação popular, porque a educação popular dentro do mundo da saúde é uma das poucas que tem aberto os olhos para esse mundo dos saberes e as sabedorias populares, né? Das benzedeiras, das parteiras, dos xamãs, né? Dos contadores de história, né? Um contador de história que guarda a memória e a tradição da comunidade é saúde, né? Uma sociedade sem memória, como é a nossa sociedade ocidental, é uma sociedade que adoece muito rápido. É uma sociedade que perde muito, onde nossos meninos estão mais preocupados em trocar de celular do que pela justiça, né? Então ele falava assim: Júlio, temos que trabalhar isso. E ele trabalhou isso muito com os jovens, nos terreiros, em diversos espaços, fazia parte do Comitê Nacional de Educação Popular, para vocês verem. Essas mãos cheias de barro, eu vou mostrar a foto depois, são da minha companheira, porque naquele ritual do Angico, você tem que fazer um curativo na árvore. É uma coisa muito bonita, assim, eu fiquei muito emocionado, né? Vou falar de educação popular em saúde muito rápido. Não está tudo bem, porque eu estou vendo já 3 bocejos nesse auditório. Educação popular em saúde não é uma educação para pobres. Isso é muito importante vocês lembrarem. Não é uma coisa para pobres, não é uma coisa facinha, simplesinha para domesticar o pobre, né? A educação popular em saúde é uma proposta que parte do saber dos educandos. E eu sei que vocês, enquanto terapeutas, muitas vezes fazem isso, né? A história clínica de vocês dá de mil na história clínica formal da medicina, muitas vezes, que é muito pressionada para produzir coisas rápidas, né? Então, vocês partem da vida, da biografia, do sentir, né? Do que ele traz como saber, como que ele enxerga o mundo. A educação popular em saúde valoriza isso muito. Ela trabalha muito a questão do diálogo, né? Todos os terapeutas aqui conseguem dialogar com seus pacientes? Ninguém vai falar que não, né? Mas aí a educação popular em saúde também trabalha a criticidade, né? A terapia comunitária e o doutor Adalberto, eles se inspiram também na educação popular em saúde, né? Trabalha a morosidade. Agora não vai dar tempo, mas tem uma história muito engraçada quando a morosidade foi criticada pela Folha de São Paulo, porque falavam que era muito brega para estar no Diário Oficial da União, mas depois a gente esclareceu, né? A educação popular em saúde trabalha a construção compartilhada dos saberes. O saber
e isso era uma coisa do Paulo Freire, mas também era uma coisa dos mestres místicos de antigamente, né? O saber nunca é de um, né? O saber não é do doutor, o saber é de todos em diálogo, né? É por isso que nós insistimos tanto que o jovem profissional da saúde aprenda a ouvir, aprenda a se deixar afetar, abrir o coração para aprender essas sabedorias profundas, antigas, né? Educação popular em saúde trabalha a autonomia, a transformação do mundo, né? E às vezes aí gera alguns atritos, né? E agora eu vou falar desse curso nosso, que é o Programa de Qualificação e Educação Popular em Saúde. Acabou de terminar aqui no Rio Grande do Sul. Tivemos, quantas turmas, Márcia? Umas 12? Quantas turmas do EdPop SUS? 10 turmas, 350 educandos. É um curso pensado, sonhado, é uma aposta para fortalecer agentes comunitários de saúde e agentes de vigilância. Teve uma proporção pequena de profissionais de nível superior, mas a maioria foram de nível médio. Tá? Ao todo, estamos tendo 9.500 educandos no Brasil inteiro, em 13 estados brasileiros, né? 15, já me botaram aqui a me corrigir, 15. Né? É um curso de aperfeiçoamento de 160 horas presenciais, um trabalhão, né? Tem vários aqui sentadinhos que fizeram o curso como educadores, como educandos, e eu agradeço muito terem participado. É um curso flexível, cada local reinventa sua versão do curso, né? E o material educativo está sendo muito bem acolhido, foi construído mais ou menos em 8 meses por mais ou menos 40 pessoas de várias partes do Brasil, né? E sempre há um engajamento com as culturas e os grupos locais, né? E finalmente, já para ir fechando, eu vou falar um pouquinho da política nacional. A Política Nacional de Educação Popular em Saúde, os que são profissionais da saúde sabem, nós temos várias políticas. Você falou aqui da humanização, temos da educação permanente, temos promoção da saúde, atenção básica, né? A educação popular em saúde foi construída em um processo dialógico de mais de 2 anos. Teve mais de 35 grupos e entidades que nos reuníamos a cada 3, 4 meses, às vezes em Brasília, às vezes no Rio, às vezes em outros lugares, né? E ela foi a única política do SUS que foi aprovada por proclamação pelo Conselho Nacional de Saúde. Tá? Isso. Nós, quando houve a mudança de governo, estávamos no plano operacional para financiar os estados e os municípios para essa implementação dentro do SUS. Então, ficou um pouquinho em compasso de espera, todos estamos torcendo e confiando para que as coisas se reorganizem melhor, né? Esse é o curativo do Angico. Alguém já fez isso na árvore? Alguém aqui? Você já fez? Como funciona? Na verdade, tem um lado metafísico, místico e um lado prático. O metafísico é que você faz uma oração, pede permissão, né, para a árvore, agradece ela nos doar a corteza, né? É uma oração sagrada, né, dependendo da religião, das crenças do grupo, da pessoa. E depois, no final, você coloca um curativo que vai favorecer o crescimento dessa corteza, mais ou menos em... Quanto é, Amélia? Uns 6, 8 meses, né? Nos falaram que eram 6, 8 meses. Né? Se você não fizer isso, fica um buraco. Então, no futuro, os terapeutas não vão poder colher mais corteza, né? E o óleo de angico e os preparos com angico são extremamente valiosos e pouco conhecidos, né? Não é muito conhecido. Finalmente, influências recíprocas, educação e as piques populares. A questão do território, né? E vocês veem, nós entramos numa floresta faz 10 dias e para nós era um território sagrado, um território de reverência, de agradecimento, né? A gente foi quase mordido por uns cachorros danados, mas foi muito bom, porque a gente fez reiki nos cachorros e se acalmaram. Foi muito... Eu estou aprendendo essas coisas já de velho. Já. As metodologias e jeitos de fazer. Vocês não imaginam
como a educação popular em saúde, a terapia comunitária, tem aprendido de vocês, terapeutas holísticos, né? Esse jeito de ver a pessoa, esse jeito de valorizar, de interagir, é uma coisa que nós aprendemos muito, né? E cada vez compreendemos a saúde e a doença de uma maneira mais ampliada. Eu penso, como professor de saúde coletiva, que o SUS tem que ouvir e aprender cada vez mais das abordagens holísticas, né? Não só das grandes piques, mas de todas as abordagens holísticas, até aquelas mais de fronteira, digamos, mais mágicas, mais misteriosas. Eu acho muito importante. Eu sempre sonho que a saúde pública, o nosso SUS, cada vez seja mais rico nessa diversidade, né? Então, concluindo, tanto nós da Educação Popular em Saúde, como vocês, enquanto terapeutas holísticos, temos que respeitar, valorizar, abraçar, incorporar, dialogar, reverenciar e sacralizar. Tudo que a gente faz, especialmente no nosso encontro com o outro, é sagrado. Caminhar por uma floresta, como nós fizemos para pegar aquela corteza do angico, é sagrado, né? Aquelas coisas mais corriqueiras, e eu sei que o terapeuta cansa, o terapeuta desanima, o terapeuta apanha, mas tudo é sagrado, né? É uma questão, eu falo muito com os estudantes, é uma questão de vocês enxergarem a realidade além do óbvio. Se a gente enxergar além do óbvio, vai perceber a sacralidade de todas essas coisas. Todas as tradições místicas, espirituais e de educação mais profundas trabalham essa dimensão. Então, eu só vou fechar aqui agradecendo a vocês por estarem aqui, né? Nos congressos acadêmicos todo mundo foge para passear. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui, porque vocês são apaixonados pelo que fazem, né? Essa questão do holístico é uma coisa de vanguarda, infelizmente é, né? Em outras áreas do conhecimento já é uma coisa normal, mas na saúde é uma coisa de vanguarda. A gente pensa ainda com a cabeça do século XIX. Então, 2 séculos defasados na medicina e na saúde. Por mais que tenhamos avanço tecnológico, né? Mas eu só quero agradecer. Vou continuar fazendo reiki nas minhas pernas, porque está doendo mesmo. E eu também agradeço a minha dor por ter permitido eu falar desse jeito um pouquinho mais pausado. Às vezes falo rápido demais, né, Amélia? E agora eu dei uma paradinha. Eu acho que vocês me apoiaram aqui, estão mandando todo mundo energia boa. Muito obrigado.